Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Hoje é quarta-feira, pela misericórdia de Deus, são 9h02, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz, do canal Escola de Teologia Bíblica ID. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra dentro da teologia, falar sobre a questão da aplicação da teologia. Eu apresentei a parte da teologia básica, apresentei a teologia média. Depois eu vou trazer a outra apresentação, a teologia avançada, que é a parte do bacharel. Então eu estou pegando esses quadros, é um quadro, e trazendo uma visão panorâmica sobre cada matéria. Então eu já falei, apresentei a parte da teologia básica, a teologia média, e depois eu vou trazer a avançada. Agora eu retornei e estou trazendo um pouco de aplicação sobre a parte da teologia básica, porque eu percebo que nesses 20 anos, 25 anos, 26 anos que tenho na presença de Deus, estudando, me dedicando a minha vida inteira sobre as Escrituras Sagradas, tenho percebido que o povo de Deus, nós, principalmente nós que somos os pentecostais, essa ramificação pentecostal, é a mais difícil que tem para ter as suas formações teológicas, para ter um curso de teologia, para melhorar o seu desempenho, voltar às suas funções eclesiásticas dentro das suas denominações. Mas alguns, até hoje melhorou um pouco, mas ainda existe ainda. Anteriormente, há 30 anos atrás, há quase 50 anos atrás, por aí, o cara fazer um curso de teologia, ou falar em teologia, era como estava falando de pecado. A teologia era um pecado para pessoas que quisessem fazer teologia. Hoje, no século XXI, hoje tem ainda a discriminação sobre voltada à questão das pessoas que querem ter uma formação teológica. Apesar que hoje está vasto. Em todas as redes sociais, hoje pela internet, você pode fazer um curso de teologia à distância, sem ser preciso ser presencial. Mas mesmo assim, há ainda aqueles que se dizem filhos de Deus, que se dizem nascido do Espírito, que discrimina ainda a questão da teologia. Fala que a teologia mata, fala que a teologia esfria. Mas eu tenho uma palavra nesta manhã para esse grupo de pessoas, porque eu sou pentecostal, pentecostal do rigorismo mesmo, gosto de mover mesmo. Mas uma coisa eu aprendi mesmo do princípio, quando Deus me chamou, que é ter base, que é ter uma estrutura para poder esse movimento que nós sentimos, essa unção que nós sentimos, esse poder que nós sentimos como pentecostal, falar em mistério, falar em línguas estranhas, profetizar, sapatear, esteja uma estrutura, esteja uma base bíblica para poder a gente fazer com êxito. Porque existe uma turma de pentecostal que eles não têm quem faça ele estudar nem a própria Bíblia. Imagine fazer um curso de teologia, porque acha que tudo o Espírito Santo vai revelar. Tudo Deus vai revelar, tudo Jesus vai revelar. Mas um ponto de interrogação eu quero deixar para esse grupo de pessoas. Você acha que Deus é burro? Você acha que Jesus é burro? Você acha que o Espírito Santo é um ser que não tem sabedoria? Porque para você achar que tudo vai ser revelado, uma pessoa que não se esforça a estudar as Escrituras, estudar a palavra de Deus, isso eu estou falando para as pessoas que sabem ler, as pessoas que hoje sabem pelo menos ler alguma coisa. Hoje nós vivemos uma época que eu acho que é poucas pessoas que pelo menos não sabem ler. E os que não sabem muito ler, eles vão para as Escrituras e Deus dá o sobrenatural para que eles possam entender a leitura. Então, não há desculpa
Não há desculpa para aqueles que não querem ter uma formação teológica, uma formação bíblica. Ah, pastor, mas a teologia, ela não é a teologia, ela mata o crente. Quem foi que disse que mata? Ah, porque disse que a letra mata e o espírito vivifica. Mas que letra? Qual é a letra que vai matar? Então, é um erro tremendo. A letra só mata quando você usa ela de uma forma errada. Você que a letra está se tratando da própria palavra ou do próprio estudo do homem, conhecimento do homem, tudo há um equilíbrio. Mata quando você não tem o equilíbrio. Mata quando você não tem o domínio. Aí tudo mata, não é só a letra. Se você não tem um equilíbrio até para buscar a presença de Deus, para buscar as coisas sagradas, vai também se tornar um auto-suicídio na sua vida. Então, tudo nessa vida mata o homem. Se você fizer desageradamente, sem um domínio próprio, sem um equilíbrio, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, não é pecado você ter um curso de teologia. Você ter um curso de teologia não vai esfriar a sua fé. Você ter um curso de teologia, você não vai matar. Você ter um curso de teologia por contrário, vai melhorar o seu desempenho relacionado à sua comunhão com Deus. Mas como é que você prova isso, pastor? Eu vou te provar. O que significa a palavra teologia? A palavra teologia, dentro de uma linguagem grega, o primeiro sinônimo que vem significa Theos. T-H-E-O-S. Theos. Agora, o que significa Theos? Theos significa Deus. Significa Logos. Logo aqui no primeiro exemplar, o segundo volume de teologia básica, aqui ó, é um livro de teologia básica, desses que eu abri a escola. Ela é online e ela é presencial. Estou formando turma. Hoje eu estou trazendo uma aplicação dentro da teologia básica. Só um rascunhozinho para você desempenhar e tirar isso da cabeça. Logo lá na página 50, lá na página 66 desse segundo volume, falando sobre a revisão geral, lá fala assim: aprendemos nessa lição que o vocábulo teologia vem do grego theos, que significa Deus, logos, que significa estudo. Portanto, teologia é o estudo sobre Deus. Então, meu filho, como é que você fala, você pentecostal, que não vou radicalizar todos os pentecostais, mas existe uma raiz pentecostal que não gosta da teologia. Como que não gosta? Até tudo que você pega, tudo que você estuda, existe teologia. Tudo. A Bíblia de estudo, você pega uma Bíblia de estudo, ela tem a teologia. Você pega uma revista da escola bíblica dominical, ela tem a teologia. Você pega uma apostila de qualquer estudo, ela tem teologia. Então, tudo que você pegar relacionado a estudo hoje, nos dias atuais, existe a teologia. Então, não tem como você correr da teologia. Por quê? Porque a teologia justamente é o estudo sobre Deus. E você não tem vontade de estudar sobre Deus? Você não tem vontade de estudar sobre conhecer o Deus que tu serve? O Deus que te dá a unção? O Deus que te dá o poder? O Deus que te dá a ousadia de falar em mistério, falar em línguas estranhas e profetizar? Tu não quer conhecer esse Deus que você sente a presença dele? Você não quer conhecer esse Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva almas, que tem um céu preparado para você morar? Você não quer conhecer esse Deus? Não quer não? Então você não vai conhecer a teologia. Porque a teologia significa, dentro do termo grego, theos, que significa Deus, logos, o logos. Logos está lá em João capítulo 1. Lá no capítulo 1, versículo 1, fala lá: o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Logos de Deus. Então não sei o que acontece, que alguns acham que quando você fala de teologia, você acha que é um absurdo, e não é.
A palavra teologia você nunca vai esquecer. Dentro de uma linguagem grega, dentro de um sinônimo grego, significa teos, que significa Deus, logos, que, portanto, é uma teologia que estuda Deus. Hoje, já numa linguagem mais atualizada, fala que teologia é a ciência das religiões e das coisas divinas. É o significado hoje mais assim atualizado. Isso está dentro desse segundo volume de teologia básica em teologia, página 66. Lá embaixo, mais um pouquinho, fala assim: aprendemos também que os fatos básicos do estudo sistemático da teologia são 4, a saber, sistemática, método, correntes e ramificações teológicas. Aí fala: vimos ainda que o objetivo do estudo teologia, seja igreja e religião, tendo em vista que teologia em si é ciência da religião das coisas divinas. Então, meu filho, se você tem hoje a teologia como ser o seu adversário, como ser o seu inimigo, reconcilie, meu filho. Reconcilie com Deus, porque você está mais perdido do que cego no tiroteio, né? Eu nem sei qual foi a cigana que te enganou para você estar dentro de uma situação dessa. Você que é crente em Jesus Cristo, que nasceu da água e do Espírito, que teve um novo nascimento, ter na sua mente que teologia é pecado, que teologia esfria a fé, que teologia mata. Teologia não esfria, pelo contrário, a teologia vai fazer com que você tenha mais um desempenho com Deus, você tenha algo mais profundo com Deus. O que esfria o crente, vai lá nas cartas de Apocalipse, que lá você vê lá naquela igreja lá tem uma igreja lá que fala, não sei se é a igreja de Laodiceia, acho que é a igreja de Laodiceia, que fala que Deus vomita as pessoas que são mornas. A única rejeição de Deus é essa. Agora, se você é frio, você ainda tem esperança com Deus. Se você é quente, você está em dia com Deus. Agora, se você for morno, Deus ele vomita, quer dizer, Deus ele rejeita esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas. Então, existe essa ramificação de pentecostal, que eles não, nem quentes eles não são, e também eles não são frios, eles são mornos. Então, as pessoas mornas são pessoas que não gostam de buscar conhecimento, que não gostam de se aprofundar nas escrituras sagradas, que não gostam de estudar sobre Deus. São pessoas mornas, e essas pessoas Deus ele joga fora, vomita. Então, você ter os dons espirituais é uma bênção, é uma ferramenta que Deus proporciona dentro do pacote da salvação, que são os dons espirituais, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te dar direção. Mas os dons espirituais não vai garantir que você seja salvo. Não, o que vai garantir a tua salvação é você confessar Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e dar fruto de arrependimento, e o seu nome está lá escrito no livro da vida. Os dons espirituais são consequência da sua caminhada, é o pacote que Deus dá, é o pacotão da salvação, que vem tudo incluso. Quando você aceita Jesus, tudo nesse pacote é seu, é só você tomar posse. Mas tem muitos que não querem, e Deus também não vai forçar ninguém a querer os dons espirituais. Mas aqueles que são salvos em Jesus Cristo e querem usufruir desse pacote, lá tem salvação, lá tem a salvação, o pacote da salvação lá tem as curas, tem os milagres, tem os dons espirituais, tem os frutos do Espírito, tem. Então há muita coisa dentro do pacote da salvação. Aí é você que vai optar se querer ou não. Deus não vai se esforçar, vai colocar você sob a parede, não. Então, estudar a teologia é uma ferramenta essencial para que você esteja preparado para enfrentar os falsos ensinos, para enfrentar os falsos profetas, para enfrentar esse povo que vive pregando heresia, as seitas de heresia. Meu filho, a teologia
vai te dar é como se seja um escudo, uma proteção mental, uma proteção emocional, uma proteção espiritual, para que você esteja preparado para manejar bem a palavra da verdade. Teologia é o estudo sobre Deus. E onde é que você vai estudar sobre Deus? Aonde? Você vai estudar sobre Deus justamente nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Só que quando você estuda a palavra de Deus, trazendo uma orientação, trazendo uma temática, trazendo uma disciplina, como você se aprofundar, é muito melhor do que você pegar a Bíblia em si sozinho, sem nenhum auxílio, para poder você entender a interpretação da Bíblia. A Bíblia há uma interpretação correta de você entender. A Bíblia não é tão bagunçada para você só ler e achar que tudo é revelado. Não, de maneira nenhuma. Tudo que Deus revela por intermédio do seu Espírito vem baseado nas Escrituras. Existe uma regra. Por isso que Deus usou os 40 homens de Deus para escrever a Bíblia. Nessa direção, nesse tempo de 1500 anos, foi o percurso que levou para poder escrever a Bíblia. Depois eu vou lá. Deixa eu terminar aqui esse coisa aqui. Desce lá. Não, eu não consigo terminar. Vou terminar, eu deixo lá. Então, é isso. Você vê que até numa reflexão que você está fazendo, tem esses imprevistos, né? Já estão me chamando lá embaixo, lá na empresa lá. Então, é isso para concluir aqui. Não tenha medo de estudar a teologia. A teologia, ela não vai matar. A teologia, ela não vai te destruir de maneira nenhuma. Agora, pode acontecer que há aquelas pessoas que não têm a chamada, não tem o Espírito de Deus para a coisa, aí pode querer estudar teologia para humilhar A, para humilhar B, né? Para utilizar dentro de um termo ilegal. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito Santo, ele vai estudar teologia, porque sabe que a teologia é o estudo sobre Deus, é teos, é Deus, entendeu? Então é muito claro isso, para você entender. E hoje, pela misericórdia de Deus, tem essa escola que eu registrei aí, ela já está funcionando online, a presencial. Eu estou formando turma. Você que quer se inscrever e quer conhecer um pouco sobre a pessoa de Deus a fundo, ter intimidade com Deus, que acha que o cara que é teólogo não sente a presença de Deus, não é pentecostal. Eu sou e sinto a presença de Deus, nunca me esfriou. Por contrário, quando eu pego no microfone para pregar, tem muitos que fica até atribulado, não aguenta, não suporta de tanta pressão. A pressão que eu falo é de conhecimento, unção, poder, ousadia. Aqueles que tiver com o princípio de processo, ele se manifesta na hora, o demônio se manifesta. Quantas vezes eu pregando a palavra de Deus, as pessoas se manifestam. Na pregação da mensagem, a pessoa se manifesta. Temos que parar a mensagem para expulsar o demônio. Então, isso é algo errôneo que você aprendeu dos seus líderes, ou dos seus mestres, sei lá, quando foi que você aprendeu isso, qual foi a teologia, que tipo de teologia fracassada essa que você aprendeu, que acha que estudar sobre a pessoa de Deus, fazer um curso de teologia, vai fazer com que você se esfrie da sua fé e venha morrer, de maneira nenhuma. Então eu fico por aqui, nessa reflexão sobre a aplicação da teologia na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.